18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você ligado em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Estamos aqui até às 7 da noite, contando com a sua participação também para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, hoje vai ser uma noite belíssima. Olha pra cima, olha pro céu. Luarzão, vai ser bacana, hein? Olha aí. É isso aí. Começa agora o 18 horas de hoje, desta terça-feira, de 22 de junho de 2021. Vamos lá. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Especialistas alertam: a vacinação lenta no Amazonas pode causar a terceira onda da pandemia no estado. E nosso destaque também, olha, o Sindicato de Trabalhadores da Saúde no Amazonas anuncia parar 70% das atividades no dia 30 de junho. É a ação nacional aí para pressionar a aprovação do projeto de lei que institui o piso salarial nacional. Vamos falar também sobre o perigo da volta às aulas. Aumentou o número de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino. De 18 escolas, agora subiu para 23. Aperte os cintos, a conta de luz vai ficar ainda mais cara. A previsão é que no próximo mês a energia tem um aumento aí de mais de 20%. Você está ouvindo 18 horas. E esses são os destaques de hoje do programa 18 horas desta terça-feira, dia 22 de junho de 2021. 18 horas. O Brasil ainda caminha a passos lentos para atingir a cobertura vacinal prevista de 90%. No total, o país imunizou apenas 11,52% da população, com as duas doses necessárias para a imunização contra a Covid-19. São 24.390.876 vacinados. E com esses dados, nesta segunda-feira, o Brasil ocupa o lugar número 68, o 68º lugar no ranking global de aplicação de doses da vacina contra a Covid-19, na relação a cada 100 habitantes. Pois é, Karime, olha, se a situação não é nada satisfatória em termos nacionais, imagina se a gente for falar aqui do nosso estado, né? A imunização recomendada é uma realidade muito distante. Até essa segunda-feira, somente 12,48% da população amazonense recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, que não descarta uma terceira onda da pandemia com a vacinação tão lenta. Vamos conferir. Enquanto os casos de Covid-19 seguem explodindo no restante do país, aqui no Amazonas, a vacinação ainda caminha a passos lentos. Apesar de toda a comemoração pelas autoridades do governo do estado e também da prefeitura de Manaus, a realidade é que menos de 13% da população amazonense está realmente imunizada contra a Covid-19. Os números oficiais da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informavam até esta segunda-feira que apenas 525.132 pessoas já haviam recebido a segunda dose dos imunizantes aqui no estado, incluindo 309.645 pessoas de Manaus. Para o biólogo Lucas Ferrante, doutorando do Programa de Biologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, a vacinação lenta e a retomada do ensino presencial nas escolas da rede pública poderá desencadear a terceira onda da pandemia em todo o Amazonas. Extremamente preocupante, porque a vacinação no Amazonas avançou a conta-gotas. Essa imunização de apenas 12,48% da população pela segunda dose não garante se livrar da pandemia, e os índices hoje de transmissão comunitária do vírus são maiores do que os índices de imunização. Manaus não está livre da pandemia, muito pelo contrário. A atitude de retorno das aulas presenciais nesse momento que a pandemia já está em recrudescimento desencadeará a terceira onda. Há 2 meses nós apontávamos que o número de casos iria aumentar agora e, de fato, o número de casos já está aumentando, dando início à terceira onda.
Com o retorno das aulas presenciais de forma massiva, isso se desencadeará mais uma vez em uma catástrofe para Manaus. É extremamente preocupante. Na avaliação do especialista, a negligência do governo federal e estadual propiciaram a situação alarmante em nosso estado. Na data de hoje, nós acabamos de publicar um artigo no Journal of Oceanographic Health Disparities, que é editado pelo grupo Springer Nature, que mostra a capacidade de reinfecção, principalmente pela mesma cepa do vírus, aqui em Manaus, analisando um estudo de caso. Isso é preocupante porque garante a pandemia e também a continuidade de novas ondas. O governo do Amazonas vacina a conta-gotas, assim como no resto do Brasil. Para que você, ouvinte, entenda na prática, menos de 20 pessoas em um grupo de 100 está totalmente imunizada contra o novo coronavírus. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o Amazonas registrou o diagnóstico de 393 novos casos de Covid-19 nas últimas horas, totalizando 397.525 casos da doença em todo o estado e mais de 13.226 mortes desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. E olha só, nesta segunda-feira, a juíza Jaisa Frasch anunciou o prazo de 48 horas para que a Fundação de Vigilância em Saúde entregue para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 30 mil doses do imunizante Pfizer para aplicação como segunda dose em grávidas e puérperas, mães com até 45 dias do parto. Pois é, Cid, o seguinte, a juíza acolheu o argumento da Defensoria Pública do Amazonas de que a aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer estaria erroneamente programada pelo Ministério da Saúde e pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Estado, em desacordo com a orientação do próprio fabricante. Para a Defensoria Pública, a situação é preocupante e coloca em risco a eficácia do plano de vacinação. Acontece que, de acordo com a juíza, para garantir a eficácia máxima da vacina, o fabricante da Pfizer recomenda a aplicação da segunda dose após 21 dias. Entenda bem isso, 21 dias. Só para a gente ter uma ideia, a vacinação da Pfizer aqui em Manaus começou no dia 13 de maio. E a segunda dose de quem se vacinou no primeiro dia já deveria ter ocorrido no dia 3 de junho. Exatamente, Cid. Por isso, a juíza alegou urgência na medida para que a Fundação de Vigilância em Saúde, que tem mais de 30 mil doses da Pfizer em câmaras frias de armazenamento, libere as doses para a população. E atenção, lembrando aqui que a vacinação aqui em Manaus segue para pessoas a partir de 34 anos, tá? Então segue ainda essa faixa etária, com essa idade, pessoas a partir de 34 anos que podem se vacinar contra a Covid-19. Além dessa faixa etária, gestantes e puérperas, Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, de segurança também policiais federais, militares, civis, rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais também podem receber o imunizante. E para atender a todo esse público, a Secretaria de Saúde tem um estoque de 63 mil doses da vacina da Pfizer. Lembrando que é preciso levar identidade, CPF e comprovante de residência, que você mora aqui em Manaus. Qualquer dúvida com os postos e horários de vacinação estão lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. Agora em Manaus, 9 horas e 6 horas da tarde, 9 minutos. Você está ouvindo 18 horas. O Sindicato de Trabalhadores da Saúde do Amazonas anuncia parar 70% das atividades no dia 30 de junho. Essa ação é nacional e vai acontecer para pressionar a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional, que institui o piso salarial nacional para a categoria, estabelece a carga horária de 30 horas semanais. E segundo a presidente do Sindicato do Amazonas, Cleidimir Socorro, destacou que no dia da manifestação apenas 30% dos profissionais que atuam na área da saúde vão trabalhar. Ela explicou ainda que a paralisação deve durar entre 1 e 2 horas. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Ananda Chama. No dia 30 de junho vai acontecer uma paralisação a nível nacional dos trabalhadores da saúde. Em Manaus e nos municípios do Amazonas, 70% dos profissionais de saúde devem parar por 1 ou 2 horas. Os profissionais de saúde, tanto efetivados como terceirizados, lutam em prol da PL 2564, um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Vale ressaltar que os profissionais efetivos alegam que estão
estão há 4 anos aguardando a reposição de perdas salariais dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021. Não receberam os pagamentos de database e estão com os salários congelados desde julho de 2019. Os profissionais de saúde terceirizados alegam o baixo salário, sem o direito ao risco de vida e ao ticket de alimentação. Graciete Mouzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e em estabelecimentos de serviços de saúde do estado do Amazonas, fala mais sobre a paralisação. Nós vamos sim fazer uma paralisação em nível nacional, em prol do piso salarial dos profissionais da saúde, que é o APL, o Projeto de Lei 2564, que já está há 2 décadas engavetado. Como houve a pandemia, deu para os profissionais ficar bem visível, e é um momento de vir essa valorização, porque nossos profissionais, eles recebem muito pouco pelo trabalho que eles fazem. Enfrentaram essa pandemia, nós sabemos aqui, não foi fácil aqui em Manaus, aonde nós perdemos muitos profissionais da saúde. E para completar, o governo contratou esses profissionais que eram os terceirizados e ele só paga 1.721. Aí desconta o INSS, esse profissional fica com 1.582, que não tem como sustentar a sua família, tirando o direito ao risco de vida e o ticket de alimentação, porque tem que ser igualitário para todos. Se os profissionais que são concursados recebem todos esses direitos, por que os nossos que fazem o mesmo trabalho não pode receber? Não desmerecendo ninguém, porque assim como esses que foram contratados e os que são afetivos merecem ganhar um piso salarial justo, e nós estamos brigando por um piso de 5.120, para o técnico de enfermagem, para enfermeiro 7.000 e para auxiliar e parteira 3.000 e pouco. É esse o piso salarial que nós estamos nessa luta, e por esse motivo nós vamos paralisar 70% e fica 30%. Já fiz protesto sobre o ticket de alimentação e o risco de vida, já fui para a Suzano, já teve reunião, foi reconhecido que eles têm direito, está na lei. Falaram que iam fazer um documento e enviar para o governador, porque só ele tem o poder da caneta e pode assinar. O governador não se manifestou em nada até agora. Lembrando que os profissionais da saúde estão há 2 anos linha de frente na pandemia, com salários defasados e sem direito a férias. Ananda Chama para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Se você está achando pouco, olha só, as crises na gestão Wilson Lima seguem da saúde para a segurança pública do estado do Amazonas. O governo foi incapaz de conter as ondas de ataques criminosos no início do mês e precisou chamar a Força Nacional de Segurança, que vai atuar no estado pelo menos até agosto. Pois é, Cid, a situação agora envolve os próprios servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado que atuam no 190. É o seguinte, esses servidores foram aprovados no concurso público ainda no ano de 2015. De lá para cá, eles vêm sofrendo com a falta de reajuste salarial e a falta de um plano de cargos e carreira. Que situação difícil desses profissionais, né? Bom, e principalmente na linha de frente, que recebem as denúncias da população. Eles também alegam a falta de apoio psicológico, como explica a repórter Nathalie Moraes. Vamos acompanhar. Quem trafega diariamente pela Avenida Humberto Calderaro já deve ter observado o outdoor colocado pelos profissionais do Serviço 190 da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a frase: "Alô, governador, aqui é do 190, socorro". Esses profissionais estão denunciando o descaso do governo do Estado com a falta de reajuste salarial e de um plano de cargos e carreiras e remuneração que permita aos trabalhadores terem suas funções e atribuições delimitadas a um plano salarial digno. Segundo os servidores, a má estruturação dos cargos faz com que eles venham a receber menos de um salário mínimo desde 2015, ano do concurso no qual foram aprovados. Outra dificuldade apontada pelos profissionais é a falta de suporte psicológico, que faz com que muitos concursados saiam da secretaria e abram mão de todos os
os seus direitos trabalhistas. Dos 535 profissionais aprovados no certame, apenas 241 seguem trabalhando na central de emergência do 190. Os profissionais afirmam que a falta de planejamento e os baixos salários vêm afetando, sim, psicologicamente todos os servidores. Lembrando que eles oferecem um serviço imprescindível à nossa cidade, que é de ouvir e registrar os pedidos de socorro da população. Reunimos os pedidos de ajuda dos servidores e as denúncias e entramos em contato com a SSP, mas até o fechamento desta matéria não tivemos nenhum retorno. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos, vamos falar sobre a CPI da pandemia do Senado Federal, que convocou os deputados amazonenses responsáveis pela CPI da Saúde aqui da Assembleia Legislativa do Estado. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então está marcado para a semana que vem, né? O depoimento do deputado Fausto Júnior, que foi relator desta CPI aqui da Assembleia Legislativa, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite a todos que nos acompanham pelo 18 horas. Pois é, ficou assim a agenda da CPI para a semana que vem. Terça-feira, dia 29, vai ser o depoimento do deputado estadual Fausto Júnior. Na quarta-feira, dia 30, vai ser o depoimento do empresário Carlos Wizard. E na quinta-feira vai acontecer uma acareação entre a infectologista Luana Araújo e a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a senhora Franciele Pantinato. Essa agenda foi divulgada hoje pelo vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues. Lembrando que o deputado Fausto Júnior foi o relator da CPI da Saúde, como você disse, da Assembleia Legislativa do Amazonas, que investigou diversos crimes supostamente cometidos durante a pandemia, tanto na primeira quanto na segunda onda. O que a CPI da Covid-19 vai fazer? Ela vai pegar essas informações, tanto em documentos quanto em depoimentos, que foram apuradas pela CPI da Saúde e vai reunir os dados que estão sendo apurados sobre a crise da pandemia em todo o Brasil. O objetivo é somar as informações para que a CPI da Covid-19 do Senado Federal entenda e descubra o que aconteceu de fato no estado do Amazonas, tanto na gestão dos recursos federais, quanto na crise do oxigênio que aconteceu em janeiro, que matou dezenas de pessoas. Karine. Cadu, maravilha. Agora, e como é que ficou a questão, né, da ministra Rosa Weber, que decidiu liberar os governadores nos depoimentos para a CPI da pandemia no Senado Federal? Como é que ficou essa situação? Pois é, Karine, nem o presidente Omar Aziz, os parlamentares do estado do Amazonas, né? O presidente Omar Aziz e nem o senador Eduardo Braga quiseram repercutir a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu ontem as convocações de governadores de estados pela CPI. Essa decisão pegou a todos de surpresa, meio que de surpresa, e que nós demos aqui em primeira mão aqui no programa 18 horas. Essa decisão beneficia os governadores dos estados onde houve operação da Polícia Federal, que são 9 estados, inclusive o governador Wilson Lima, que é o governador do Amazonas. O presidente do STF, Luiz Fux, já marcou para quinta ou para sexta-feira o julgamento do mérito no plenário do STF, para decidir se é constitucional ou não a convocação dos governadores para deporem na CPI. Nos bastidores, Karine, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele já está ciente de que os ministros do STF vão seguir o entendimento da ministra Rosa Weber, de que a convocação dos governadores fere os princípios da separação dos poderes e deverão votar pela não convocação, mas nada está perdido. Pode haver uma brecha. Se não puderem ser convocados, eles podem então ser convidados. Por essa razão, por essa expectativa, nós vamos acompanhar o processo, né? Não é nada é certo no Poder Judiciário. O presidente da CPI, ele manteve, ainda assim, apesar desse impasse, dessa suspensão da convocação dos governadores, ele manteve a agenda de comparecimento dos governadores. Então, para o mês de julho, estão incluídos na agenda da CPI o governador do Pará, Helder Barbalho, e o governador do estado do Piauí,
Wellington Dias. Isso tudo vai ficar para o mês de julho, ou seja, há tempo para a decisão, para o entendimento do STF, e aí a agenda prossegue. Mas o senador, o Omar Aziz, ele já entende que é provável que essa decisão seja favorável aos governadores, ou seja, ficará na mão deles a decisão de comparecer ou não à CPI. É lamentável isso. Karine e Cid. Pois é, foi como aconteceu com o governador Wilson Lima, que ele decidiu não ir, não é, Cadu? Exatamente. E uma última informação, Karine, sobre a CPI. Hoje de manhã, antes do depoimento do deputado federal Osmar Terra, que foi hoje, os senadores, membros da CPI, votaram e aprovaram os requerimentos, os quais convertem de testemunhas para investigados as 14 pessoas que foram apontados na semana passada, entre eles o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Então, ele passa a ser oficialmente um investigado da CPI da Covid-19. Então, vamos acompanhando os desdobramentos dessa CPI e observando, né? Porque nós já falamos aqui, Karine, que essa CPI, ela é um verdadeiro cabo de guerra. E esse grupo G7 dos senadores, eles focam diretamente o governo federal. As falhas cometidas pelo governo federal. Leia-se, presidente Jair Bolsonaro. Então, eles entendem que é um desvio de foco investigar governadores. Essa é uma estratégia dos membros governistas dessa CPI e não do G7. Então, não chamando os governadores é um ponto desfavorável ao presidente, mas também favorece o governador Wilson Lima. Vamos acompanhar esse cabo de guerra. Karine e Cid. Tá ótimo, Cadu. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Conversamos com o nosso correspondente direto de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite, querido. Agora em Manaus, 6h22. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, apertem os cintos. A conta de luz vai ficar ainda mais cara. A previsão é de que no próximo mês a energia tenha um aumento de mais de 20%. É o nosso assunto daqui a pouco aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir e saber, né, sobre a previsão do tempo e temperatura para esta noite com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 88%. Mix. E mais uma vez, né, Cid, a conta de luz vai pesar no orçamento familiar. Existe a previsão de que no próximo mês a energia tenha um aumento de mais de 20%. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias. A taxa extra que é acionada quando o custo da geração de energia sobe. O que está acontecendo esse ano é por causa da crise dos reservatórios das hidrelétricas, né? Os novos valores das bandeiras tarifárias devem ser divulgados até o dia 30 de junho. Por esse motivo, alguns cuidados podem ajudar a evitar gastos indesejados, principalmente nessa época de calor intenso aqui na nossa região. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Os custos estão sendo calculados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e os novos valores devem ser anunciados até o dia 30 deste mês, para serem adotados a partir de julho. Atualmente já é cobrada a tarifa vermelha 2, patamar mais alto do sistema de tarifa extra de energia, justamente devido à crise nos reservatórios das hidrelétricas do país. No último dia 15, o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, disse que o reajuste deve passar de 20%. A fala veio durante a audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para debater a crise hídrica. O instrumento da bandeira, ele não é um voluntarismo da ANEEL. Existe uma metodologia e que apresenta o custo de geração. E como disse, a geração no país subiu pelo fato de não termos água para gerar nas nossas hidrelétricas, e essa energia vai ser gerada nas térmicas. Logo, esse custo ele vai ser apresentado por meio do mecanismo das bandeiras. Então, hoje, nós temos um custo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumido.
Então, eu não tenho o valor final, mas digo a Vossas Excelências que será bem maior do que os R$ 6,24. Segundo especialistas no assunto, o reajuste das bandeiras tarifárias deve ficar na ordem de 60%. E com a conta de luz mais cara, é preciso redobrar os cuidados quanto ao consumo, principalmente no verão, onde os gastos com energia elétrica costumam aumentar. Afinal, fica difícil vencer as altas temperaturas sem o auxílio de um ventilador, por exemplo. Nessa hora, vale prestar atenção nas dicas dos especialistas para reduzir o consumo e diminuir as despesas no fim do mês. O engenheiro eletricista Lucas Rainer listou algumas medidas para economizar na conta de energia. A primeira medida é deixar de utilizar os aparelhos eletroeletrônicos em stand-by. Não é mito, aquela luzinha que permanece ligada, ela continua consumindo energia, tá? E isso, se deixar de utilizar, no final do mês você vai ter uma diferença notável, tá bom? A segunda medida é fazer a utilização de máquina de lavar, ferro de passar, secadores de cabelo por um tempo menor. A gente não consegue deixar de utilizar esses equipamentos, mas se utilizando por um tempo menor, com certeza nós vamos ter uma economia de energia também referente a isso, tá? A terceira é fazer a substituição de equipamentos antigos e menos eficientes por equipamentos novos que vêm com o intuito de consumir menos, tá? Um exemplo disso são os equipamentos inverter. Essa tecnologia é uma tecnologia que faz o consumo de energia muito menor do que os equipamentos convencionais e está disponível para ar-condicionados, freezers e geladeiras também. Um dos vilões da conta de luz é o ar-condicionado, mas para quem mora em cidades quentes como Manaus, com temperaturas que chegam aos 40 graus nessa época do ano de verão amazônico, o uso desse aparelho é indispensável, mas é possível se refrescar mais, gastando menos. Um ar-condicionado sujo, ele consome muito mais do que um equipamento limpo, tá? Então é importante deixar o seu ar-condicionado limpinho, para que ele consuma menos e tenha uma eficiência maior. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, aumentou o número de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nas escolas das redes municipal de ensino. De 18 escolas subiu para 23. Vamos conferir detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. 23 escolas das redes estadual e municipal de ensino têm casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Esses dados foram atualizados no final da tarde desta segunda-feira. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas esteve visitando escolas e constatou que, mesmo com o retorno das aulas presenciais no dia 31 de maio, em algumas escolas ainda não foram instaladas pias e tapetes sanitizantes. Segundo Beatriz Calheiro, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas, os primeiros profissionais de educação que voltaram para as escolas para organizar o retorno às aulas estão apresentando sintomas e até casos confirmados de Covid. O CENTEAM e o Comando de Greve Sanitária está visitando as escolas com suspeitas ou com casos confirmados de Covid. E algo que a gente já começa a ver é que muitos colegas trabalhadores administrativos e gestores são colegas que estão apresentando casos confirmados. Infelizmente, como a gestora aqui do Rubens Werner, por isso ficamos firmes na luta em defesa da imunização da categoria. A professora Djanise Braga, membro do Comando de Greve do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, reforça o alerta do aumento dos casos de Covid nas escolas. Conforme falado, avisado, informado, alertado para os governos e prefeituras, o retorno às escolas começam a aparecer os casos de Covid. Infelizmente, o governo e a prefeitura de Manaus estão abafando casos de Covid nas escolas. Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informa que a desembargadora Joana dos Santos Meirelles deferiu o pedido de liminar em ação civil pública proposta pelo Estado do Amazonas e determinou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas e o Sindicato dos Professores e Pedagogos do Ensino Público da Educação Básica do município de Manaus suspendam o indicativo de greve e se abstenham de incitar movimentos grevistas na capital e no interior do estado. A desembargadora
desembargadora alega que a sua decisão foi tomada devido à situação dos estudantes que não possuem internet ou acesso aos recursos tecnológicos para acompanhar as aulas em casa e os preparativos informados pelo governo nas escolas para prevenir a transmissão da Covid-19. Caso a greve já tenha sido deflagrada, que seja suspensa no prazo de 48 horas, devendo as entidades sindicais absterem-se de adotar medidas que impliquem em qualquer embaraço ao regular do funcionamento dos órgãos da administração. Em caso de descumprimento da decisão, as duas entidades e seus representantes estão sujeitos a multas diárias de R$100 mil. Tentamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus para falar sobre os casos de suspeita e confirmados de Covid-19 nas escolas e não tivemos resposta até o fechamento da matéria. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos seguir falando sobre os problemas na área da educação aqui no estado do Amazonas. A gente tem acompanhado os protestos dos professores contra a volta das aulas presenciais sem a imunização completa contra a Covid-19 de todos os profissionais de educação. E nesta segunda-feira, como a gente acompanhou na reportagem da Ananda Chama, a desembargadora Joana Meirelles, ela proibiu os trabalhadores da educação de todo o estado se promoverem greve sanitária. Na rede pública de ensino, né? A Justiça acatou o pedido do governador Wilson Lima. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a diretora de Juventude Trabalhadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, a professora Beatriz Calheiro. Muito boa noite, professora. Seja bem-vinda aqui ao programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Obrigada pela oportunidade para o Sinteam. Imagina, obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente, esclarecendo toda essa situação. Bom, então, como é que vocês do sindicato analisam essa determinação da Justiça? Primeiro é importante informar que ontem, em assembleia, a categoria já se reuniu para suspensão da greve sanitária e estabelecimento do estado de greve, que é um outro mecanismo formal de mobilização da categoria, onde ela deixa o estado alerta para que a qualquer momento a greve seja retomada, mas ela não mantém uma greve com a paralisação do trabalho presencial como a gente vinha desenvolvendo. E nós ainda não fomos notificados pela Justiça quanto à decisão da desembargadora. Então, ainda que seja legal, seja justo o encaminhamento como é de praxe, nós ainda não fomos notificados oficialmente. E a partir da notificação, o sindicato vai recorrer da decisão? Vai seguir com a greve sanitária ou não? Então, Cid, como a gente apresentou aqui, né? Ontem a categoria decidiu, como forma de melhorar o diálogo, melhorar a mobilização, suspender e manter apenas o estado de greve. O que é esse estado de greve? A gente continua resolvendo a mobilização, continua investigando, fiscalizando, mas estando presente no posto de trabalho. E aí, portanto, o objeto da eliminada desembargadora não teria mais sentido, visto que a gente suspendeu a greve. Tá certo. Agora, quais são os principais pontos de reivindicação, né? Tem a vacinação de todos os profissionais, existe também alguns pontos para serem adaptados nas unidades de ensino? Olha, a nossa principal reivindicação sempre foi a imunização da categoria, que significa as 2 doses de vacina. Aqui nós não fazemos juízo de valor de qualquer que seja o trabalhador. Existem inúmeros trabalhadores e a gente sabe da importância de cada um deles. Mas a escola, tanto por conta do transporte coletivo, quanto a demanda de profissionais que circulam de uma escola para outra, quanto pela comunidade escolar, ela é um local que pode ajudar muito na viralização da Covid-19.
Então, para nós, a importância. E claro que se já houvesse mais vacinas e vacinas para as faixas etárias dos nossos alunos, nós estaríamos aqui reivindicando, como temos reivindicado, que a vacina chegasse logo, né? Então, a nossa defesa sempre foi a completa imunização da categoria. Vejam só, a vacina chegou a partir de um processo judicial, do qual o Sinteam foi amicus curiae, mas se não fosse a nossa mobilização, essa pressão certamente não teria logrado êxito, e nós sabemos que os colegas tomaram vacina em um dia e no outro estavam na escola. Então, sequer os primeiros 14 dias para a primeira dose, né, cumprir aí o seu percentual de efeito, conforme a Anvisa, conforme a bula de cada vacina, sequer esse prazo foi respeitado. E agora a gente está vendo o resultado disso na fiscalização dos casos suspeitos e confirmados de Covid nas escolas, tanto da SEDUC quanto da CEMED. Professora, na sua opinião, qual a maior falha do governo Wilson Lima nas tratativas dessa volta às aulas? É o primeiro governo que, dentre todos os governos ruins, menos ruins ou bons que a nossa categoria tem notícia de ter tratado, já são mais de 40 anos do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação, o Sinteam, que não recebe a categoria. Inclusive, para a gente reunir com o secretário estadual de Educação, é preciso que ele chame vários órgãos para que o secretário possa se sentir à vontade de se pronunciar. Mas ele não reúne diretamente com o sindicato, não houve a categoria, como o governador Wilson Lima nunca recebeu os trabalhadores em educação para esse diálogo. Então, o primeiro erro no retorno é não falar com quem conhece o chão da escola. É muito fácil do gabinete ou de um outro setor em home office, né, que nos coloca aí com essa criminalização do movimento de greve, que estão trabalhando em home office, mas que não conhecem a realidade da escola pública e pior, tentam nos comparar com a escola privada, que é uma outra realidade, e tentam nos jogar contra a população, né, passando informações que não correspondem com a realidade muitas das vezes. A gente acompanhou, professora, todo esse processo de volta às aulas desde agosto do ano passado, quando o governador Wilson Lima declarou que o Amazonas seria pioneiro para as voltas às aulas presenciais. E de lá para cá, mudou alguma tratativa? Senhora, vocês viram alguma medida positiva do governo do estado do Amazonas em relação à volta às aulas com segurança? Olha, não consigo avaliar como nenhuma melhoria, né? O diálogo só reduziu. Ao invés de ano passado, nós tínhamos o retorno apenas da rede estadual na capital. E nós não tivemos o retorno da rede municipal de Manaus, o que na época nós achávamos uma boa decisão, né? Inclusive, a rede municipal foi a primeira a fazer testagem, o que nos ajudou a pressionar a rede estadual a testar os trabalhadores para o caso de Covid. E desse ano, a gente pasma, né, com uma situação das cheias, do agravamento da Covid, o governo do estado resolve retomar as aulas pelo interior do estado, aonde sequer havia a estruturação das escolas para esse retorno, e infelizmente a Secretaria Municipal também percorreu o mesmo caminho, retomando as aulas em Manaus. E veja só, a nossa categoria nunca parou de trabalhar. Nós nos mantivemos no ensino remoto, colegas usando as diversas plataformas, ferramentas, o aula em casa, os aplicativos, outras variações para ajudar com que a comunidade escolar pudesse reduzir os danos do processo de ensino-aprendizagem. Mas não vai ser com o ano de 2020 como foi e nem o ano de 2021 como está sendo, que esse prejuízo, a gente vai tapar os olhos, os conselhos estadual e municipal de educação vão reconhecer que houveram os 2 anos letivos, mas o prejuízo pedagógico de ensino das crianças, adolescentes e jovens vai estar dado. A nossa discussão, a nossa propositura é que, além de garantir o ensino remoto nesse período, inclusive com as ferramentas que o município e o estado não ofereceram, de computador, de internet, de melhores condições de acesso,
A gente deveria estar discutindo como se dar outras formas de reforço escolar para os anos vindouros, ainda que fossem optativos, para a gente conseguir recuperar a condição da nossa comunidade escolar. Mas, infelizmente, a gente está aqui num outro nível de discussão, dado a inflexibilidade do governo e, inclusive, dos setores do judiciário que acabam apoiando essas medidas. Né, professora, para finalizar, a senhora gostaria de deixar algum recado para os governantes ou até para o próprio governador Wilson Lima a respeito de toda essa situação? Colocar o Sinteam à disposição em a nossa categoria, professores, pedagogos, administrativos, serviços gerais, para visitar as escolas que a gente quer apontar para o governo do estado e para o prefeito Davi, assim como para os secretários, e a gente vai poder mostrar que ali do lado da sede do Ministério Público Estadual existe um CEMEI, o Naide Soares, que não tem pia, que não teve a adequação da escola para as medidas sanitárias, que não tem material o suficiente para as professoras que são professoras de maternal a segundo período atenderem os cuidados com as crianças, que necessariamente requer o toque, o cuidado, e que também a rede estadual possa ser visitada. Mas também para deixar aqui a nossa reivindicação com o zelo e os municípios de Guajará e Pixuna, cuja condição das escolas, a chegada da vacina, tudo foi diferente quanto o anunciado e quanto diz o protocolo da FVS. Os protocolos estão escondidos, inclusive os pais não estão conseguindo afastar seus alunos, os seus filhos, porque se exige laudo de comorbidade, quando o protocolo é claro. O pai, a mãe, o responsável, que não se sentir seguro, pode ter o direito de assinar um termo na escola. E isso não está sendo cumprido. Nós precisamos que esses órgãos venham com a gente, façam a fiscalização, porque a gente quer enfrentar isso de frente, mas para dar certo, com verdade e com diálogo com a educação, com a nossa categoria. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no programa 18 Horas. Muito obrigada pelo espaço para o Sinteam. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um ótimo trabalho. Conversamos com a diretora de Juventude Trabalhadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, a professora Beatriz Calheiro. Agora em Manaus, 6h47. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, Made in Amazonas, a bioeconomia vai ser tema de uma rodada internacional de negócios de produtos típicos amazônicos. É o nosso assunto logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã aqui em Manaus com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 90%. 18 Horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em baixa em menos 1,13% e atingiu o valor abaixo dos R$5, cotado a R$ 4,96. O euro também fechou em baixa, menos 0,94%, cotado a R$ 5,93. E o Bitcoin também fechou em baixa, menos 1,17%, cotado a R$ 164.605. O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 318,25. Pois é, e a bioeconomia, forma de produção sustentável, que vem ganhando destaque nos últimos anos, vai ser tema de uma rodada internacional de negócios de produtos típicos amazônicos. Exatamente, Cid, é a Business Connection Brasil Amazônia. Evento voltado principalmente para os segmentos de alimentos, bebidas, cosméticos e insumos biológicos regionais. A repórter Júlia Gomes tem mais detalhes sobre o assunto, vamos conferir. Entre os dias 12 e 15 de julho será realizada a Business Connection Brasil Amazônia, uma rodada internacional de negócios da bioeconomia que pretende conectar compradores de todo o mundo com micro, pequenas e médias empresas que forneçam produtos regionais da Amazônia.
A iniciativa deve impulsionar a bioeconomia amazônica por meio da promoção de negócios locais, voltados principalmente para alimentos, bebidas, cosméticos e insumos biológicos típicos amazônicos, colaborando para o desenvolvimento econômico e sustentável da riqueza biológica ainda pouco explorada na região. Um dos apoiadores do evento é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Fábio Calderaro, que é gestor do CBA, destaca que a ideia é conectar potenciais investidores e grandes empresas ao crescente mercado bioeconômico local, aliando os insumos de origem amazônica às mais altas tecnologias disponíveis hoje no mercado global, mas trabalhando sempre no desenvolvimento sustentável da região, o que deve favorecer a sociedade local e também estimular negócios com forte potencial bioeconômico. Trata-se de um evento promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com grandes parceiros como a Apex Brasil, o governo britânico, a Paladino Group, a Confederação Nacional da Indústria, o nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia, entre outros. O evento é online, gratuito e, portanto, uma ótima oportunidade de colocar seu negócio em uma vitrine internacional. O fortalecimento da bioeconomia também pode contribuir com a diversificação da matriz econômica local, principalmente devido ao forte potencial desta atividade em meio à diversidade de insumos que a floresta amazônica tem a oferecer. A Business Connection Brasil Amazônia vai ser realizada em julho, mas as inscrições para participar da rodada internacional de negócios da bioeconomia termina no dia 30 de junho. O gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, Fábio Calderaro, faz o convite aos bioempreendedores. Se você é empreendedor nas áreas de alimentos e bebidas, cosméticos e insumos biológicos, não pode ficar fora dessa. E para se inscrever é muito fácil. Basta acessar www.bcbrasil.com, Brasil com Z, ou buscar mais informações nas redes sociais do Centro de Biotecnologia da Amazônia ou no site da Suframa. Mas corra, pois as inscrições vão até dia 30 de junho. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E olha só, durante o período das cheias e vazantes dos rios, aumentam os riscos da população de contrair algumas doenças aí como diarreia e leptospirose, que registrou 13 casos de contágio em Manaus entre os meses de janeiro a maio. Vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Nathalie Moraes. Mesmo em meio à maior cheia da história, o Amazonas apresentou uma redução de casos de doenças hídricas na análise comparativa entre os meses de janeiro e maio de 2021, com o mesmo período do ano passado. Registradas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, as principais reduções foram observadas no cenário de doenças diarreicas agudas e leptospirose. Já a hepatite A apresenta uma estabilidade no número de casos. Segundo o balanço atualizado das doenças hídricas, as diarreicas agudas apresentaram uma redução de 14%. O estado também apresenta uma redução de 13% no cenário de leptospirose, sendo 13 casos notificados entre os meses de janeiro e maio de 2021. Já a hepatite A apresentou uma estabilidade no número de casos, sendo 2 casos até o mês de maio e 2 no mesmo período do ano passado. Para o diretor-presidente da FVS, Cristiano Fernandes, mesmo com a redução de casos identificados, ainda é necessário estarmos atentos e mantermos os cuidados preventivos a essas doenças, principalmente com a aproximação do período de vazante dos rios e com a higienização das nossas residências. A FVS também chama atenção na questão do uso do hipoclorito que é disponibilizado. Esse ano a FVS já disponibilizou quase 2 milhões de frascos de hipoclorito. Então esse hipoclorito ele é para o tratamento da água, ele não é para ser usado na limpeza da casa. Na limpeza da casa o indicado é a água sanitária. O hipoclorito que é disponibilizado, ele é indicado para o tratamento da água para consumo. Então a FVS faz alguns alertas em decorrência do risco das doenças diarreicas também se darem nesse momento, uma vez que o abastecimento de água potável ainda está prejudicado. Então a FVS reforça a necessidade do uso do hipoclorito para o tratamento da água.
O gerente de doenças transmissíveis do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Alexandro Xavier, recorda que muitos ribeirinhos mudam temporariamente de moradia, fugindo da cheia dos rios. O retorno para o lar dessas populações deve sim incluir cuidados como calçar botas, utilizar máscaras de proteção respiratória, além dos cuidados ao desmontar as pontes e marombas. A FVS alerta a todos, nesse momento da vazante, quando as pessoas estão voltando para as suas residências estas que podem ter ficado fechadas. Então a gente chama a atenção para que as pessoas tenham cuidado na hora de adentrar nessas residências, devido à contaminação do material que ficou dentro da casa, o lixo que ficou acumulado, a questão das marombas que vão ser desmontadas. Então a gente chama atenção para doenças como leptospirose, os acidentes antirrábicos que sejam evitados, e a gente chama também uma especial atenção para o tétano acidental, que é justamente nesse momento, quando a pessoa tem um corte, um acidente, um material pérfuro cortante, que ele procure um serviço de saúde para ele ser avaliado pelo médico. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 720 novos casos da Covid aqui no Amazonas, totalizando para 398.245 casos registrados. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 15 mortes pela doença, elevando para 13.241 o total de mortes no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 18 milhões de pessoas confirmadas com o diagnóstico confirmado para Covid-19. O país também registra 503 mil mortes pela doença. O país soma 15.800.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A realidade da política aqui no Amazonas é interessante. Com a vacinação lenta, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus tentam, a todo custo, tirar as broncas, gastando cada vez mais com propaganda. Juntos, os dois governos de Wilson Lima e Davi Almeida já gastaram, só este ano, mais de 73 milhões de reais com propaganda. A Secretaria de Comunicação do Estado já gastou mais de 51 milhões. A da Prefeitura, mais de 21 milhões. Enquanto isso, apenas cerca de 13% da população recebeu a segunda dose da vacina. Mas parece que a vida das pessoas não é muito importante. O importante mesmo é tentar massacrar a cabeça das pessoas, usar o dinheiro público para pagar muita propaganda, tentar de todo jeito melhorar a imagem dessas gestões que até agora praticamente nada fizeram de novo ou de importante. Muito menos no combate à pandemia. Pelo contrário, fica a pergunta: quantas vacinas dariam para comprar com 73 milhões de reais que o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus gastaram com propaganda? 18 horas. E assim terminamos a edição de hoje do programa 18 horas desta terça-feira, 22 de junho de 2021. Olha, já estou adiantando. Calma. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, boa noite. Dedicar esse programa a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Valeu. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.